Sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast, nosso canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, que trazemos notícias e informações de saúde o mais simplificado possível para o nosso público. Estamos aqui hoje com o Dr. Alexandre Bezerra, cirurgião de cabeça e pescoço. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Dr. Sidney, mais uma vez. Obrigado, Moisés. Sejam bem-vindos então aqui a mais um episódio do Líder Medcast. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho para que você continue recebendo informação de saúde de boa qualidade. A gente traz aqui profissionais de alto nível nas suas especialidades. Estamos aqui hoje com a honrosa presença do Dr. Alexandre Bezerra, meu colega de faculdade. Alguns anos, eu sempre falo isso, né? Que alguns anos apenas, né? Mas todos que vêm aqui já são 30 no mínimo. Mas todos deduram. Todos deduram, né? Ou pela falta ou pela cor dos cabelos. Mas é isso aí, isso significa experiência. Não, deduro você mesmo, que faz 25 anos. Então estamos aqui com o Dr. Alexandre Bezerra, cirurgião de cabeça e pescoço, opera nos melhores hospitais de São Paulo, trabalha no ICESP atualmente, desenvolve parte acadêmica também. Uma honra tê-lo aqui. Vamos falar um pouquinho hoje sobre, então, patologias de tireoide. Muito obrigado pela presença, Alexandre. Eu que agradeço. É curioso porque cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade que a maioria das pessoas mal sabe que existe. Concordo plenamente. É incrível, né? E, basicamente, nós tratamos muito do câncer da via aerodigestória alta, né? Boca, laringe, faringe, etc. Mas as doenças mais comuns que a gente acaba vendo são de tireoide mesmo, né? Então, sim, exatamente. Acaba sendo, principalmente no consultório, o dia a dia. Também né? é um pouco do carro-chefe. É o carro-chefe no consultório. Entendi. No serviço público, não, mas... Sim. Pela É que é o serviço público que você trabalha que é de quaternária, né? De alta especialidade. Acaba caindo só as grandes bombas. Exato. As grandes buchas. Mas então no consultório a gente pode dizer que tireoide é um carro-chefe do seu trabalho. Então vamos tentar falar hoje sobre isso. E em outras oportunidades podemos falar também sobre outros tipos de patologias de cabeça e pescoço, como tumores e outras correlatas. E aí, Moisés, vamos lá? Vamos lá. Antes de entrar na pauta aqui, primeiro fazer uma pergunta: o que é tireoide? Tireoide é uma glândula endócrina que está localizada no pescoço, né? Por isso que nos cabe. E ela produz um hormônio, que é o hormônio tireoidiano, que é um hormônio que é curioso porque ele tem uma, digamos assim, uma liberação muito lenta e contínua, né? Então isso é muito interessante porque é muito diferente de outras glândulas que de repente aumenta diminui aqui, aumenta, tem grandes variabilidades, né? Da tireoide é uma produção muito mais contínua, né? Varia muito pouco assim, inverno, verão, essas coisas, mas isso tem uma grande aplicabilidade clínica, porque quando a tireoide ou deixa de funcionar ou por alguma doença, tireoidite, ou quando você a remove, você faz com que a reposição hormonal seja muito mais tranquila, né? Você toma um comprimidinho lá e leva a vida normalmente. Eu sempre brinco que eu falo que assim, reposição hormonal, por exemplo, da área da ginecologia é extremamente mais complexa do que da tireoide por causa dessas variações. Okay. E que a tireoide é responsável? Qual que é o papel dela desempenha no nosso corpo? A ação do hormônio tireoidiano, ela é uma ação quase que universal. Resumindo, ela dita o ritmo... É muito importante, Moisés, muito. O ritmo do metabolismo, digamos assim. É mais ou menos isso o que ela faz. Lógico, em cada órgão, em cada sistema, ela vai fazer com que vai dar o ritmo daquele funcionamento daquilo. Então, é muito mais fácil você perceber para que serve a tireoide quando você não tem mais, ou quando ela deixa de funcionar. Porque, assim, quando você tem as manifestações clínicas do hipertireoidismo ou do hipotireoidismo, é aí que você entende melhor a função da tireoide. Porque quando a tireoide funciona bonitinho, você praticamente não sente nada. Então, você fica com a sensação de uma certa dificuldade para que ela serve efetivamente. Sim, e quando ela não começa a funcionar da maneira correta como deveria, quais são os sintomas quando está desregulada, se assim é a palavra? Esse é o chamado hipotireoidismo, quando ela funciona menos do que ela deveria, ou seja, ela produz hormônios numa quantidade menor do que ela deveria produzir. Aí o organismo vai entrando num estado de metabolismo bem mais lento, a pessoa vai ficando mais lenta,
mais devagar, ela tem uma sensação de perda de energia muito grande, uma sensação de um desânimo, pode dar até quadros psiquiátricos como depressão, e o metabolismo vai ficando lento, então a pessoa vai ficando constipada, ela vai ficando esquecida, cansada, e uma das principais manifestações é o ganho de peso. Ela vai começando a ter acúmulo de muco polissacáridos, etc. E depois ganha peso mesmo. Então isso é uma coisa que todo mundo sabe, ou pelo menos tem essa relação de que a tireoide está relacionada com o aumento de peso. Realmente, o hipotireoidismo não controlado faz as pessoas faz as pessoas terem um aumento de peso. O que faz muita gente ter o raciocínio inverso. Lógico, a pessoa está engordando e quer ver se a tireoide está funcionando adequadamente. Tanto é que no consultório de endócrino chegou lá em sobrepeso, obviamente vai ser uma das primeiras coisas que vai ser dosada, vai ser a função tireoidiana. O que não significa que todo ganho de peso tem a ver com a tireoide, né? Então, é uma das coisas a serem lembradas certamente, né? Talvez nos primeiros lugares, né? Nos primeiros lugares, mas uma vez descartada, você chega para o paciente e fala, me desculpa, não é essa a questão. A questão é alimentar mesmo. Isso no caso do hipotireoidismo e do hiper. O hipertireoidismo, ele tem manifestações geralmente bem mais ricas e intensas. A primeira coisa que a pessoa tem é uma taquicardia, porque o hormônio tireoidiano tem um cronotropismo, né, muito importante. Então, todo hipertireoideu ele vai ter uma frequência cardíaca elevada, e se isso for passar com o passar dos tempos, pode causar arritmias mesmo. Mas então ele fica agitado, elétrico, não dorme direito, ele tem às vezes sudorese, uma hiperfagia, come muito, mesmo assim ele perde muito peso, entendeu? Então é exatamente o oposto do hipotireoidismo acontece no hipertireoidismo. Mas a taquicardia somente durante o dia em repouso ou às vezes só em exercício físico ou numa alta intensidade de... Se a pessoa tem um hipertireoidismo não controlado, ela vai ter taquicardia todo o tempo, o tempo inteiro. Mesmo em repouso. Mesmo se numa fase inicial do hipertireoidismo. Já tem. Logo de cara. É que o hipertireoidismo, de maneira geral, quando ele se manifesta clinicamente, é mais intenso. É mais abrupto, a pessoa, de repente, ela começa a se sentir muito mal. O hipotireoidismo, geralmente, muitas vezes tem um início tão insidioso que você às vezes até tem dificuldade de perceber que aquela pessoa está com hipotireoidismo. Isso é comum, por exemplo, na velhice, que a pessoa, nossa, ele está um pouco mais devagar, pouco, você confunde um pouco, quando vai ver, está com hipotireoidismo. Mas o hipertireoidismo, que também, por acaso, é mais comum em jovem, ele, quando se manifesta, a manifestação é bem rápida e bastante intensa. E tem doenças relacionadas à tireoide. Quais são as principais? Então, essas questões do hiper e do hipotireoidismo são doenças autoimunes. Ou seja, o seu organismo produz anticorpos que vão ter atuação direta nas membranas do folículo tireoidiano, e essa atuação ela vai fazer, ou no caso da tireoidite de Hashimoto, que é que vai causar o hipotireoidismo, ou ela vai causar um processo inflamatório crônico que vai, com o passar do tempo, diminuindo a função, e depois, com o passar de muitos anos, ele até atrofia a glândula totalmente. Anatomicamente, isso vai diminuindo. Vai sumindo, vai atrofiando, e aí causa o hipotireoidismo, é a causa mais comum do hipotireoidismo. Já o hipertireoidismo é uma outra manifestação, também autoimune, só que ela causa um efeito contrário, ela causa um excesso de produção de hormônio e de liberação. E a glândula tireoide, ela é um repositório, quer dizer, ela tem o hormônio acumulado nela e vai liberando constantemente na corrente sanguínea, por isso que é uma glândula endócrina. Então, quando você tem o hipertireoidismo, nos casos que você precisa fazer cirurgia de hipertireoidismo, você tem que estar com um controle muito bom, principalmente da frequência cardíaca também, porque na hora que você está mexendo lá, você pode ter uma superliberação de hormônios aí e uma situação grave. Mas é isso, esse hipertireoidismo chama doença de Graves, né, que é a doença o mais comum, mas também tem outras, né? Tem a doença de Plummer, que é quando você tem um nódulo só que produz hormônios demais, o resto da glândula seria normal, digamos assim. E o Boston multinodular tóxico, quando você tem vários nódulos, mas a glândula produz um pouco demais. Você tem ideia do tamanho da glândula tireoide? Do tamanho dela? Não faço ideia.
Conta para nós qual o tamanho da A glândula para tireoide é pequena. causar toda essa repercussão. Quantos gramas tem uma tireoide? Ela tem de 10 a 10 14 a 15 gramas. gramas. Né? É. Então, de 10 a 15 gramas controla praticamente O corpo todo. o corpo todo. Dá para O que dizer pro- isso tranquilamente. O que para uma glândula endócrina é grande, Sim, né? concordo também. Se comparar com outra. Sim, é mas, verdade. Mas a endocrinologia é a arte das substâncias minimamente presentes e que E causam... muito relevantes. Muito verdade. relevantes, né? Então, que o Dr. Alexandre explicou, então o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo muitas vezes são doenças autoimunes onde o seu próprio corpo produz anticorpos contra a sua tireoide. Então, na doença de Hashimoto, o seu próprio corpo agride, né, a sua glândula tireoide, e se você está tendo um órgão agredido que produzia hormônios, ele vai produzir menos. E isso, insidiosamente, como eu disse, gradativamente vai piorando. Então, se produzia X, no outro dia X menos 10%, até chegar a metade de X, e aí sim, se você comparar lá com o começo, talvez perceber alguma coisa. Mas um dia você fica cansado, outro dia um pouco mais cansado, e assim vai. E não é fácil. Em medicina nada é fácil, na verdade. Tirando traumas e emergências, nada é fácil, Moisés. Né? Os diagnósticos, para serem feitos, sempre são feitos por bons profissionais. Então o negócio é lento. Mas já no hipertireoidismo, aí você tem outro nome, que seria uma doença de Graves, onde a própria glândula irritada também produz mais hormônios, né? Do que o normal, causando um hipertireoidismo. E mais curioso também, assim, hoje em dia, né, faz bastante tempo, a avaliação tiroidiana faz parte de uma rotina normal. Aliás, hoje em dia é uma rotina, tem tanta coisa mais. Então, muitas vezes, o pessoal pede tanto a dosagem do hormônio quanto dos autoanticorpos. Aí percebe que o anticorpo está elevado, mas o hormônio está normal. Quer dizer, porque o que acontece? Entre você ter a produção de autoanticorpos, a destruição, que é muito lenta da glândula, e culminar com a produção inadequada de hormônios, são anos. Entendeu? São muitos anos. Quer Então, dizer, quando o cidadão vai ao médico, vai medir Já lá os tem- hormônios que está produzindo e também se o anticorpo um dia vai conseguir causar uma alteração anatômica, né? Anatômica, né? A ponto de levar essa glândula à falência ou à hipofunção, pelo menos, e aí sim chamando de doença, né? Mas você falou anatômica, é curioso, porque assim, a gente chama de tiroidite, né, de Hashimoto, né? A clínica, que é quando tem o hipotiroidismo, que você precisa tomar uma medicação. Claro. A laboratorial, que é quando tem os autoanticorpos elevados, e a histológica, né? Quer dizer, quando você opera, tira na glândula, às vezes, Só por aí. vários motivos, você vê que no parênquima normal da glândula tem lá um infiltrado, linfocitário, quer dizer, etc e tal, que mostra que tem a tiroidite. Todas mostrando a mesma clínica do paciente. Então, mas já que a gente falou sobre isso, aí para a gente chegar nesse diagnóstico, que além do que o Dr. Alexandre já falou, além dos exames de hormônios ou de anticorpo, o que o médico mais pode lançar mão, o que o paciente deve prestar atenção, o que deve levá-lo mais a essa consulta pensando, né? Não que o paciente tenha a obrigação de pensar nisso, mas no meu entendimento, qualquer mudança corpórea, a gente sempre deve estar atento e procurar um profissional, seja ela de cansaço, de falta de ar, ou de uma lesão visível ou não, mas até o que o paciente pode perceber, no caso da tireoide nós estamos falando, e como que o médico vai conduzir esse caso, né? Tratar isso, começar o diagnóstico. Conta pra gente. Os sintomas são mais ou menos esses, mas tem mais, né? Tem mais. Claro. São mais ou menos Claro. esses, mas hoje em dia, como as pessoas são muito mais informadas, é muito comum que a pessoa leia que o hipotireoidismo dá cansaço. Nossa, mas eu tô tão cansado, será que eu não tô? E muitas vezes não tá cansado porque a vida tá uma correria. Ou outras patologias. Ou outras coisas. 500 outras. 500 mil. Agora, Mas o Google falou que é tireoide. o Vamos Google lá. no mínimo para investigar, né? Mas então assim, do ponto de vista de sintoma, o que eu sempre digo é o seguinte, é isso que eu falei, o hipertireoidismo, a manifestação é bem mais... É mais fácil o cara bem mais perceber. exato. O hipotireoidismo, como é muito lento, muito não sei o que lá, geralmente é difícil. Muitas vezes você percebe meio que subclinicamente. Mas quando uma pessoa entra num hipotireoidismo de uma maneira mais aguda, digamos assim, como por exemplo após uma gestação, aí essas manifestações também são bem fortes. A pessoa chega e fala, nossa, eu tô
eu tô cansado, eu tô sem energia, muito mais do que simplesmente por um cansaço. Então, aí essas manifestações... Então, tive um ganho de peso, nossa, eu ganhei 10 quilos em 6 meses, sem fazer nada diferente, etc e tal. Então, essas manifestações, a gente sempre fala, você tem que ficar de olho, mas é difícil medir, porque como é muito insidioso, nem sempre fica fácil de perceber. Agora, outras manifestações, às vezes são manifestações locais, né? Quer dizer, a pessoa percebe que está inchado o pescoço, que está grande. Só para a pessoa entender, a tireoide então fica aqui no pescoço. Fica aqui na raiz do pescoço, né? Bem aqui embaixo, né? Na parte mais de baixo e exatamente na frente do pescoço, né? Quando uma pessoa é magra, principalmente, então ela fica extremamente não, mas ela fica bem mais visível, né? O médico, quando examina, ele consegue examinar com suas mãos, consegue palpar. Consegue, a tireoide. Quando o paciente fala assim, tá um pouco estranho aqui, né? Você que já tem um olhar, só de olhar você já fala, essa tireoide tá um pouco alterada. O médico experiente não precisa nem pôr a mão, já vê lá o... Mas assim, uma coisa que eu sempre falo é assim, volta e meia o paciente chega e fala assim, doutor, mas eu sempre fiz exame de tireoide, sempre deu normal, não sei o que lá. Então assim, precisa deixar bem claro duas coisas. Uma é a avaliação funcional, ou seja, uma avaliação laboratorial que você vai dosar os hormônios e, eventualmente, na alteração, os autoanticorpos. Isso mostra se a tireoide está funcionando adequadamente ou não. Outra coisa é a avaliação estrutural, anatômica. Aí é com ultrassom de tireoide. Lógico, uma tomografia assim, também acabam pegando, mas geralmente é com uma avaliação inicial, ultrassom. Então, é o que a gente sempre fala. A pessoa, às vezes, eu fiz exame de tireoide faz 10 anos, mas nunca fez um ultrassom. Né? Faz só o exame de sangue. Sim, e já que você falou do ultrassom, aí a gente tem dúvidas também, em geral, uma coisa comum é ter, não sei quão comum na sua prática diária, muitos ouvintes certamente têm parentes que têm um nódulo na tireoide, né? Quando a pessoa fala em nódulo na tireoide, como que a gente compararia isso? Qual o paralelo entre o nódulo e o hipotireoidismo? É o hipertireoidismo? Ou não tem nada a ver uma coisa para outra? Como que você falaria sobre isso? Basicamente, o nódulo, quando você fala em nódulo, é um tumor, né? Na maioria, às vezes benigno, mas é alguma célula que não sofreu um processo de divisão aberrante, digamos assim, e por causa disso formou uma estrutura lá que não existiria. Isso aí. Né? Porque as tiroidites, por si só, tanto o Hashimoto quanto o Graves, elas não formam nódulos, elas só fazem a glândula ou aumentar ou diminuir. Né? O Hashimoto inicialmente até aumenta um pouquinho, mas depois diminui. O Graves aumenta, mas ela aumenta globalmente. Sem nódulo. Sem o nódulo. Né? Agora, quando você tem um nódulo, não necessariamente o nódulo está relacionado com a função do hipotireoidismo ou do hipertireoidismo. A não ser o exemplo é a doença de Plummer, que você tem um nódulo, só que este nódulo produz hormônios em demasia, causa o hipertireoidismo. Então isso é uma coisa. Então a maioria dos nódulos de verdade não causam alteração do funcionamento da tireoide. São coisas que andam paralelas. Então, assim, o pessoal fala assim, mas eu tenho um nódulo e preciso tomar hormônio. Sim, você tem duas doenças. Você tem uma que faz você precisar tomar hormônio e outra que está fazendo você tomar nódulo, né? Aí tem, a imensa maioria dos nódulos é benigna. Por exemplo, a tiroidite, você pode até ter nódulos também próprios da tiroidite. Embora o mais comum, você como ultrassonografista sabe muito bem, é aquele aspecto pseudonodular. Né? A tireoide é uma glândula que ela é toda lisinha por dentro, mas na tireoidite, esse processo inflamatório faz ela simula nódulos. Simula nódulo, fica toda enrugada, fica um padrão feio e você não consegue ver. Agora, existe o nódulo característico, né? Que é o que a gente chama de bócio. Na verdade, o bócio é o aumento da glândula, né? Por definição, aumento não inflamatório e não tumoral. Então, assim, o bócio, se ele não for difuso, né, ele pode ser o difuso ou nodular. Nodular é quando tem nódulo da tireoide. Um monte de nódulo que faz ela crescer, em tamanho mesmo, né? E ela pode chegar a dimensões 40, a gente falou em 10 ou 15, né? 4, 5 vezes maior do que a... Sim, seguramente. Até para invadir o mediastino, o que chama o bócio mergulhante, é isso? E aí são os nódulos que estão causando esse aumento. Mas então nem sempre o nódulo tem a ver com a função. Nem sempre. É muito comum, mas hoje em dia,
praticamente não se vê mais, mas todo mundo sabe, aquelas coisas que todo mundo sabe, que é o famoso papo, né? Que eu também é chamado bócio endêmico, que era o aumento da glândula causada por um déficit de iodo na alimentação. Então, por causa disso, tem uma lei, que, se não me engano, de 1956, que nós somos obrigados, o nosso sal é iodado por causa disso. Não. Então, o sal que você compra no mercado, o NaCl, o cloreto de sódio, obrigatoriamente ele no Brasil deve ir iodado. Porque principalmente pessoas que moram longe do mar, né? Porque a água do mar tem bastante iodo, elas sofriam muito com esse aumento também por causa da falta do iodo. Isso chega a ser alguma dessas, não o nódulo, mas algumas coisas que o doutor acabou de citar, chega a ser doenças e são comuns? Sim, são doenças. Então, o bócio endêmico, ele praticamente não existe mais hoje em dia, né? Porque todo mundo usa sal. Todo mundo usa sal, um pouquinho já resolve. Agora, os nódulos de tireoide são extremamente comuns. Extremamente. Por isso que eu estabeleci essa conversa. O cidadão vai fazer um ultrassom, acha um nódulo, entra em pânico. Em pânico. Principalmente na população feminina. Sim. Você perguntou como que a gente poderia comparar. Eu comparo um pouco o nódulo com o mioma. Isso, mioma uterino, boa. Porque assim, se você for ver a incidência de mulheres enorme, que tem tanto nódulo de tireoide quanto mioma, assim, entre 40 e 50 anos é uma, entre 50 e 60 é outra, entre 60 e 70 maior ainda. Quer dizer, quanto mais se vive, mais se tem a possibilidade de ter a formação desses nódulos, que na imensa maioria das vezes... E ambos benignos e não causam problema. Mas quase sempre benignos. A gente tem que tomar cuidado de não dizer que eles não devam ser acompanhados. O mioma até mais benigno ainda, né? Mioma quase... Muito raro ser um sarcoma, aquele nódulo ser um sarcoma, né? Mas na tireoide já é um pouco mais comum. Que o mioma, eu digo, como que ser um CA, né? Um nódulo. Ó, a gente até falou em outros podcasts aqui, a gente teve com o Dr. Alexandre Pupo falando sobre CA de mama, né? Então, nódulo é uma coisa, câncer é outra, que tem um abismo entre essas duas coisas. Me corrija, doutor Alexandre, se eu estiver falando bobagem. Então, no nódulo de tireoide, vale a mesma ideia. A maioria são adenomas, que é uma palavra para o nódulo bonitinho, benigno, mas alguns são mais problemáticos, que são o carcinomas. A maioria dos benignos como que você falaria sobre isso? A maioria dos benignos é o bócio mesmo. Existe o adenoma, mas o adenoma folicular assim, é um pouco mais... É bócio mesmo. A entidade chama bócio. Agora, o nódulo maligno, né? Que é o câncer. Que é o câncer de tireoide, é o seguinte. É uma doença, do ponto de vista oncológico, que... digamos assim, é uma doença de baixa agressividade, muito baixa agressividade. É muito raro alguém que tenha um câncer de tireoide que não fique curado. Ocorre, inclusive o câncer de tireoide tem uma incidência progressiva nas últimas décadas e a gente vê uns casos um pouco mais... Já não sabia. E uns casos um pouco mais complexos. Até das últimas décadas, então recentemente tem aumentado. Tem aumentado, mas a mortalidade continua super baixa, porque a maioria das pessoas cura. Porque o que acontece hoje em dia, tireoide, o dia a dia hoje de consultório é exame de achado incidental de rotina. Benigno ou maligno. Foi fazer um check-up, o colega pediu uma ultrassom por outros motivos, de emagrecimento, e achou um nódulo. Então cai lá pro doutor Alexandre como cabeça pescoço. Nem chega na fase dos sintomas. Não, nem chega. Não, nódulo não tem sintoma. O nódulo em si dificilmente dá sintoma. Na verdade, o sintoma que o nódulo dá é quando ele aumenta. O próprio tumor mesmo. Se não só no ultrassom. Senão só no ultrassom. Ou outros exames de imagem. E aí quando aumenta dá o que a gente chama de sintoma compressivo, né? Quer dizer, vai engolir, tá meio estranho. Mas aí já é um nódulo... Geralmente, é difícil com menos de 4 centímetros. Porque o ultrassom consegue achar um nódulo com 3 milímetros, né? Então, o que causa... Acontece o seguinte, o colega que vai fazer o exame, ele não vai poder deixar de descrever aquele nódulo de 3 milímetros, que seria um absurdo. Porém, ele também não vai conseguir explicar para a paciente, que nem vai ter acesso a ele, que aquilo não é para causar... pânico, né? Pode causar preocupação, mas pânico não. Então, até conseguir chegar no consultório do Dr. Alexandre, que vai explicar o que ele acabou de explicar, que aquele nódulo tranquilo, tão difícil quanto essa pinta que eu tenho aqui, dá na mesma, ou o mioma que está aqui há 45 anos.
Entreguei. É porque eu já tinha 5 quando ele apareceu. Mas assim, existe uma discussão que é assim, como que se faz o diagnóstico do câncer, né, do tumor maligno? Através do exame da punção aspirativa. Evoluímos aí por mais um agulha pedaço. fina, né, que é um exame fantástico, porque você Seguro. analisa lá com ultrassom, vê a agulha entrando, percebe que ela está bem no nódulo, você puxa algumas células e olha no microscópio. Aí você tem uma avaliação citológica feita por um médico patologista, e aí ele garante se é ele vai me câncer dizer, ou não. Então, na verdade, a punção é um exame fantástico porque você não cortou, não fez nada, anestesia, e você consegue ver as células daquele nódulo. do paciente, do nódulo. E aí ele pode falar é benigno, que é o mais comum, ou então ele pode falar que é maligno, ou então às vezes ele pode falar, olha, não dá para dizer um se é outro, não sei o que lá, e a gente precisa fazer uma avaliação um pouco mais pormenorizada. O doutor Alexandre falou sobre cortar, tem casos que é retirada. Do nódulo? Só para voltar um pouquinho, só para voltar um pouquinho nessa punção, isso é legal. Porque também eu já vi muitas pacientes aparecendo lá com essas classificações. Então ele tem o nódulo, faz a punção, e tem os nomes lá, BTs, tem várias classificações, mas entre elas tem uma que é um em cima do muro. E é para ser em cima do muro mesmo, né? Porque a paciente muitas vezes fala, não fez a punção direito. Não é assim. Né? Muitas vezes é impossível o patologista de Harvard e saber se é benigno ou maligno. Muito mais isso é em nódulos de tireoide, né? Então vem inconclusivo. E aí? Eu que pergunto. Então. Como a conduta do cabeça-pescoço, já que a paciente vai perguntar, doutor, tá inconclusivo, é maligno, benigno, como que vai ser isso agora, daqui para frente? Então, aí você... Daqui para frente. Aí eu diria que você pegou no cerne da questão, né? Porque... Sinuca de bico. A pergunta que você estava começando a fazer, quando é que se opera tireoide? Se você tem um ósseo grande com sintoma compressivo, você opera. É grande, mediastino, invadiu aqui embaixo, etc. E tal. Agora, uma das indicações é suspeita ou confirmação de malignidade. Né? Então, assim, a punção, quando ela dá inconclusivo, o que acontece? Você, teoricamente, se você operar, você nunca vai estar errado. Porque na medida que você opera, você tira o nódulo inteiro, pede para o médico patologista avaliar na hora da cirurgia, e aí ele vai te dizer se é benigno ou se é maligno. E aí não vai dar mais inconclusivo. Porque ele está com a peça inteira. Sim. É diferente daquela punção que o doutor falou, que você só aspira com uma agulha fina algumas células. Né? Só que aí, o que acontece? Eu sempre falo para o paciente assim, o fato de ser inconclusivo, ele tem um lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que muitas vezes você tem que operar para saber se é ou se não é, quer dizer, é uma cirurgia diagnóstica. Né? E o lado bom é que eu falo, mesmo o maligno, geralmente ele é de baixa agressividade, então o comportamento não é tão diferente do nódulo benigno. Agora, o que acontece? Nesses nódulos inconclusivos, quando você vai lá, opera, e você vê que vários vieram negativos, benignos, né? Aí o paciente às vezes fica bravo, fala, mas ele precisava ter operado. Você fala, não precisava para saber que era benigno, mas o pessoal fica um pouco assim. Aí o que acontece? Hoje em dia, digamos assim, este padrão inconclusivo, hoje em dia, essa classificação de Bethesda, o inconclusivo foi dividido em três tipos de inconclusivo, que é o Bethesda 3, 4 e 5. Né? Então, se você for fazer uma coisa meio matemática, é como se o Bethesda 3 tivesse uma chance de ser maligno em torno de 15% a 30%. E o Bethesda 5 é em torno de 85%. Né? O 4 que fica lá no meio do caminho, digamos assim, de 40% a 60%. Aí o que você pode fazer? Se é o Bethesda 3, que é menos maligno, o mais provável que seja benigno, mas você só não consegue dar essa certeza, aí você pode ou esperar um pouco e repetir a punção, porque às vezes, geralmente depois de 3 meses, alguma coisa assim. Geralmente, por que você faz isso? Porque às vezes uma punção pegou uma célula mais adequadamente e outra não pegou. E aí você faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Não é matemática, né? E agora, existe uma outra possibilidade que hoje em dia está cada vez se desenvolvendo mais, mas ainda não é uma prática rotineira, que é um painel genético. Né? Então você faz um painel genético em cima do material da punção, analisa uma série de digamos assim,
de mutações genéticas que já são conhecidas, que ó, isso aqui é mais para um lado, mais para o outro lado, etc e tal. E com isso, o que você faz? Você muda essas probabilidades. Então, por exemplo, no Bethesda 3, se você fala, é de 15 a 30% ser maligno, mas deu essa combinação no painel, então foi para 90%. Aí você vai, então pera, não, foi para 2%. Aí você resguarda. Mas é o que eu estou falando, isso aí é uma coisa que desenvolveu muito recentemente, né? Está se tornando uma prática mais rotineira, mas na verdade ainda não é totalmente... Algumas vezes, se o paciente tiver um Bethesda 3 com nódulo inconclusivo, na prática médica lá de consultório, o estado emocional do paciente que é mais ansioso e gostaria de tirar, acho que acaba medicamente mesmo contando muito, né? Uma pergunta e uma afirmativa ao mesmo tempo, porque você vai fazer uma cirurgia se ele não conseguir conviver com aquilo, né? E acho que isso também seria uma indicação. Totalmente. Tem paciente que você propõe para repetir a punção, ele não quer. Quer operar. Ele fica realmente Não, acho que muito... dá para entender isso, né? Sim. Porque ele não é médico. Um negócio no pescoço, não adianta Entendeu falar isso? que não... Entendi. Falou que é maligno, não sei o que lá, o pessoal fica... Falou a palavra, já... Sim. Não quer sofrer, quer fazer logo, acho que é o melhor para ele. Muito bem, muito bem. Ótima explicação aqui, só resumida. Claro, desculpa, você que está no comando. Só para finalizar. Do horário, você que está no comando. Existe, só para essa discussão toda, ela levou a uma outra discussão, um passo anterior, que é quando se fazer a punção do nódulo de tireoide. Boa, né? Que é outra questão. Cerne. Muito. De maneira geral, os cirurgiões de cabeça, você tem muito mais liberdade de pedir a punção. Porque tem um nódulo lá, tem uma frase famosa, todo câncer de 1 centímetro já teve 4 milímetros. Né? Então, comparado com quem a gente está falando? Com endócrino, por exemplo? Os endócrinos, por exemplo, se você for ver o ATA, né, que é a Associação Americana de Tireoide, eles padronizam que você faça a punção em casos que o nódulo é menor que 1 centímetro ou menor que 1,5, dependendo de algumas características, se tiver algumas características suspeitas, a ultrassonografia. Só que assim, a característica suspeita da ultrassonografia, você sabe melhor do que eu, quanto menor é o nódulo, mais difícil é de ter. Além de ser muito aparelho dependente, muito operador dependente, e sendo que vai chegar lá para você. Exato, então assim, o que acontece só com um nome e um CRM que você não conhece. Exatamente. Aí o que acontece? Esse controle da ansiedade do paciente que você fala, você tem que ter para chegar para ele e falar, olha, o seu caso pode-se nem funcionar. E a gente acompanhar só com o ultrassom. E aí, mesma coisa. Mas quando você está falando isso para o doente, que precisa ficar bem claro que por que você pode fazer isso? Porque na tireoide, mesmo uma neoplasia maligna, ou seja, um câncer que na imensa maioria, 90%, é o papilífero, que é um tumor super tranquilo, pequenininho, ele te permite fazer isso. Perder um tempinho, Ele te permite, porque se você... Vamos supor que aquele nódulo tenha 0,4 e seja um maligno, mas você só for operar ele quando ele tiver com 1,5, a pessoa vai ficar curada do mesmo jeito. Entendeu isso? Sim. Em tireoide não é... A gente teve outras podcasts, um tumor de ovário, por exemplo, você fez isso, complica muito. Não, você chegou... Tireoide não. Você tem um tumor de pâncreas, por exemplo, você esquece, vai lá, você só não... quase uma emergência. Se você não conseguir, se for impossível, se for tecnicamente difícil, claro. Né? Porque o nódulo pequeno, se ele for na parte posterior também, às vezes não é fácil de funcionar. Acho que para quem tem experiência, acho que é tranquilo. Consegue, mas realmente consegue tranquilo. Consegue. Você muda de lado, vira o paciente para cabeça para baixo. É totalmente possível. Mas esse dá quase um outro podcast. E é só acho que a última pergunta, e como que a pessoa vive e continua quando ela faz a retirada da tireoide? Então, aí ela precisa fazer a reposição hormonal. Né? A reposição hormonal, é o que eu falei logo no começo, é um comprimido que você toma todos os dias. Mas o hormônio da tireoide, ele se deposita em várias partes do corpo. Né? Então, por isso que a gente fala, você pode, se você for ver nos livros de fisiologia do Guyton, lembra do... Guyton? Lembro. Ele dizia que você pode ficar até 3 semanas depois que tirou a tireoide. Minha filha agora tá tendo que comprar um. Sem tomar, porque o que o organismo tem, ele conseguiria suportar. Quer dizer, então assim, você tomando a medicação adequadamente, é muito tranquilo, a vida fica praticamente normal. O que acontece é, um ou outro paciente
Principalmente nos primeiros meses que opera, como é muito aguda essa mudança do hormônio, né, natural para o sintético, algumas pessoas às vezes sentem algumas coisas um pouco inespecíficas, às vezes não conseguem explicar, eu senti um mal-estar aqui, ali, tudo, mas daqui a pouco volta, então fica absolutamente normal. Fica tranquilo. Com a reposição. Uma última curiosidade rapidamente, às vezes talvez no consultório você tenha visto. Uma vez eu atendi uma paciente que eu fiz uma punção no nódulo, entre muitos, né, no lobo direito da tireoide, e o paciente na posição de decúbito que ela se encontra, a agulha entra pelo lado contrário para poder atingir aquele nódulo, né? E a reclamação da paciente era que como que meu nódulo é do lado direito e a agulha entrou pelo lado esquerdo? E aquilo tomou proporções incríveis, né? Mesmo? Tomou proporções incríveis. Mas quando você fala pro lado esquerdo, é esquerdo, mas é bem quase no meio aqui também, né? Sim. Não é bem esquerdo. Não, isso, exatamente. É só da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, lado contrário do nódulo. Que a posição que ela fica na maca, acaba acontecendo isso. E essas dúvidas, acho que parecem para nós tranquilas, mas para quem está ouvindo, às vezes muda a vida da pessoa, né? Saber que ela pode esperar o nódulo um pouco mais, que de tumor de tireoide, de câncer de tireoide, ninguém é muita gente em medicina, né? Mas pouca gente vai ter problemas sérios, pode esperar para operar. Grandíssima aula aqui de tireoide, Alexandre, muito obrigado. Que é isso, meus queridos. Muito obrigado, foi uma honra recebê-lo aqui, belíssimas lembranças da nossa época áurea aí, sempre estamos bem, na verdade, bem humorados, para falar a verdade, mas foram bons anos, bons momentos, agradecemos muito aqui a tua presença. Palavras finais, Alexandre, hoje então, como encontrar o Dr. Alexandre? Tem Instagram? Tem Instagram. Qual é o Instagram, Dr. Alexandre? Clínica Dr. Bezerra. O Instagram é Clínica Dr. Bezerra. Tem o site também. Qual o site? Depois de Dr. coloca Bezerra. aqui embaixo, Clínica Bezerra. Eu passo direitinho. A gente coloca aqui no vídeo depois. E foi uma honra. Muito obrigado. Palavras finais, Dr. Alexandre. Palavras finais: doenças de tireoide devem ser sempre avaliadas por um especialista, ou cabeça e pescoço, mas na maior parte das vezes um endocrinologista também, que é exatamente a área deles. Mas é sempre bom ver essa opinião, porque muita gente fala, muita gente ouve, tem sempre um monte de amiguinhos e médicos, né, que são os falsos médicos, falam um monte de coisa, a pessoa às vezes chega com um monte de dúvida na cabeça que não precisava. Geralmente é bem mais tranquilo que isso. Obrigado, doutor Alexandre. Obrigado, doutor Sidney. Obrigado. Se inscreva no canal, liga o sininho. Ative o sininho, se inscreva no canal para continuar acompanhando. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Uma honra. abração a Valeu. todos. Até mais. Tchau, obrigado, tchau. gente.